Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o pastor João Pereira. Eu sou pastor da Igreja Batista Regular Emanuel há 23 anos. Também quero informar os amados e amadas que me assistem que eu também sou. Eu sou major da Polícia Militar da Paraíba. Sou bacharel em Serviço Social e trabalho atualmente como ouvidor do Hospital da Polícia Militar e também gerente do almoxarifado do hospital. E atualmente continuo à frente da nossa igreja, já há 23 anos, nada das minhas funções extra ministério atrapalharam em nada na minha vida ministerial. Então vamos para mais uma mensagem da palavra do nosso Deus. A gente vai ler o livro de Gênesis, capítulo 32, a gente vai ler do versículo 1 ao 12, que diz assim: Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhe dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, teu servo: como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, e tenho bois, e jumentos, ovelhas, e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos em 2 bandos. Porque dizia: se Esaú vier a um bando e ferir o outro bando, escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, das mãos de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Senhor Deus, abençoa a todos que estão assistindo esse vídeo e usa a minha vida para transmitir essa mensagem segundo a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o tema que nós vamos trabalhar nessa tarde é: quando chega o medo da morte, o que fazer? É um tema que muitas pessoas talvez não gostem, né, de tratar, nem de ouvir, mas é algo que a gente vive no nosso dia a dia. Então, quando chega o medo, porque medo faz parte da vida, todos nós temos medo, Deus nos dotou com esse sentimento, né, com essa coisa de medo. Isso é bom para nós, termos medo, né? Então, o medo nos dá, nos faz com que a gente possa reagir, né, a certas coisas. Então, nós estamos, graças a Deus, com essa capacidade que Deus tem nos dado para nos protegermos e enfrentar as batalhas da vida. Então, o medo não é ruim, o medo é bom. O medo nos dá coragem também. Então, a gente vê aqui, nessa passagem, Jacó já tinha 20 anos que estava distante de sua terra, desde que ele deixou a sua família, para escapar das ameaças de seu irmão Esaú, quando ele então usurpou, de uma maneira enganosa, as bênçãos que era prometida ao primogênito. E a gente sabe na Bíblia que essas bênçãos, ela tinha uma grande importância na vida do primogênito e na vida de cada pessoa das famílias judias. Então as bênçãos, ela dada pelo pai quando ele achava que já estava perto de morrer, e essas bênçãos ela transferia do pai para o filho, certamente o filho mais velho, as propriedades materiais da família, as aspirações e as promessas espirituais. Então, além do filho mais velho
quando ele recebia essa bênção, ele recebia a maior parte da propriedade dos pais, a maior parte das propriedades materiais. Ele recebia dos pais as aspirações que os pais desejavam para com os filhos, né? E certamente também as promessas espirituais, quando esses homens eram dedicados a Deus e eles oravam a Deus, porque ele, quando abençoava o filho, ele não estava em si abençoado, ele estava invocando a bênção de Deus para os filhos, né? Então era uma oração de uma forma, né, intercessora, pedindo que Deus abençoasse o filho que ele então estava naquele momento aspirando, né, a sua vontade para com aquele filho. Então as bênçãos também, ela tinha elementos importantes, como prosperidade materiais, como a supremacia política, porque a bênção que o pai desejava, ele desejava que aquele filho ele fosse também de uma forma política superior, né, a qualquer outro seu irmão, ele fosse então respeitado, né, como uma autoridade maior entre os seus irmãos. E também a bênção, ela tinha a maldição também dos inimigos, ou seja, o inimigo que se voltasse contra essa pessoa que recebia a bênção, ele seria então derrotado, ele seria amaldiçoado, né? Tanto que a bênção, essa bênção é inspirada na bênção de Deus para com Abraão, né? E quando Deus disse que quem abençoasse Israel seria abençoado, e quem amaldiçoasse Israel seria amaldiçoado. Então essa bênção caía sobre o primogênito, que quem amaldiçoasse o primogênito também seria amaldiçoado. Então era uma grande importância, então, as bênçãos do patriarca para com o filho primogênito. Se você quiser conferir, você pode conferir em Gênesis capítulo 27, a partir do versículo 28. Então, quando a bênção era proferida, também ela não podia mais ser retirada, né? Interessante isso, né? Ela nem podia mais ser retirada, nem poderia ser mais dada de novo a outra pessoa. Quando um pai ele proferia aquela bênção, aquela oração que ele pedia a Deus, ele não podia mais retirar aquilo que ele fez e nem podia repetir aquela bênção, aquela mesma coisa para outra pessoa. Quem recebesse era o privilegiado, né? E certamente era o filho primogênito. E a gente conhece a história de Esaú e Jacó, quando no passado Esaú ele desprezou a sua primogenitura, vendendo ela ao próprio irmão, a Jacó, por um prato, né, de refeição. E ele então desprezou, porque ele não considerava, né, a primogenitura, que era uma coisa maravilhosa, né? Ser primogênito era uma grande bênção naquela família judaica. Então, por ter Jacó usurpado, né, de uma forma enganosa a bênção de Esaú, esse, quando soube, né, que Jacó havia tomado, havia usurpado a sua bênção, ele prometeu matar Jacó. Ele diz que quando o pai morresse, né, quando passasse então o período de luto, ele então mataria a Jacó, porque tinha roubado a sua bênção. Você vê isso aqui no livro de Gênesis, no capítulo 27, no versículo 41, ele diz assim: Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Então veja que Esaú ele tinha essa promessa de morte para com Jacó. Então, quando a mãe deles, né, a mãe de Esaú e Jacó, a Rebeca, a esposa de Isaac, soube dessa ameaça, ela, como amava muito a Jacó e era preocupada com isso, ela então combinou com Jacó para que Jacó fosse embora, se refugiasse na terra de seu irmão Labão, até que a ira de Esaú passasse, né? Até que esse tempo de ódio, então com o tempo o ódio de Esaú para com Jacó passasse, né? Então a gente vê isso aqui no versículo 42, né? E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz
e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que fizeste. Então mandei trazer-te de lá, porque seria eu desfilada também de vós ambos no mesmo dia. Então veja que Rebeca, ela preocupada com essa ameaça de Esaú para com Jacó, ela aconselha a Jacó a fugir para Padã Arã, que era a terra então de seu irmão Labão. E nesse texto que nós lemos, agora voltando para o texto de Gênesis 32, a gente vê então aqui Jacó retornando à sua terra após 20 anos que ele havia afastado, né, e certamente ele teve seus motivos, teve as suas razões, a gente vai ver um pouco sobre isso. Então ele retorna para a sua terra e nesse seu retorno ele teme, ele sabe que ele corre o risco de morte, ele não esqueceu das promessas ou das ameaças de Esaú, seu irmão, que quando passasse então, quando seu pai morresse, ele mataria. E apesar de que seu pai ainda estava vivo, ele mesmo assim retorna com medo, né, com medo das ameaças de seu irmão, né? Então, o que nós podemos ver, meus queridos, é que quando ele retorna, ele teme porque ele sabe que o irmão poderia vingar daquilo que ele fez, por ele ter enganado a seu irmão Esaú há alguns anos atrás. E apesar dele ter retornado amando de Deus, ele reconheceu que era fraco, ele reconheceu que não tinha esse poder de vencer qualquer batalha contra seu irmão, e ele sabia que ele poderia ser morto, tanto ele como a sua família, né? Você vê aqui no capítulo 31, no versículo, no capítulo 31 você vê aqui então, quando ele retorna amando de Deus para a sua terra. Então, assim como Jacó, nós estamos também com medo, irmãos. Nós estamos com medo, vamos ser sinceros, nós tememos a morte. Como eu já falei, eu trabalho em um hospital e todos os dias quando eu saio para trabalhar, porque como é um serviço essencial, eu preciso trabalhar nesse serviço, e eu sou responsável também pela gerência do almoxarifado, e é onde lá a gente tem que distribuir os materiais que são consumidos no dia a dia do hospital. E quando eu saio para trabalhar, tanto a minha família, a minha esposa, como eu também, eu saio com medo. Eu não vou dizer que eu sou forte, porque quem sou eu para não ter medo da ameaça de morte que todos nós estamos vivendo com essa peste que assola todas as nações, né? E o coronavírus, né? O Covid-19. Então nós temos medo, sim. Então, assim como Jacó ele estava com medo, nós estamos com medo, e assim também nós estamos com medo de voltarmos eu acredito que todas as pessoas estão com medo de voltar às atividades cotidianas. Nós estamos com medo de voltarmos a nossa vida anterior. Por quê? Porque nós sabemos que aí fora eu até mesmo pode até estar bem pertinho da gente o inimigo que a gente não está vendo e que nos ameaça de morte todos os dias. Nós já sabemos que perdemos pessoas conhecidas, amigos, parentes, por conta dessa peste, desse vírus. Então é uma ameaça de morte que assola todo o país. Então o que fazer diante dessa ameaça de morte? O que fez Jacó diante do risco de morte que ele estava vivendo, e o que nós devemos então também fazer diante desse risco de morte? Então a primeira coisa que nós devemos fazer é orar a Deus. Jacó, ele orou a Deus. Voltando para o capítulo 32, o versículo 9, diz assim: disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Então veja que Jacó, ao chegar na terra a qual Deus mandou que ele retornasse, ele então estava com medo da morte.
E qual foi a primeira atitude dele? Orar a Deus. Então, quando ele soube que seu irmão estava vindo, né, ele manda avisar seu irmão, ele manda presente para seu irmão, mas os presentes, né, ele achava que isso ia aplacar, né, o ódio do seu irmão, e ele manda a presente. Então, quando os mensageiros retornam, eles retornam com a mensagem dizendo que o seu irmão Esaú estava vindo ao encontro dele e com 400 homens, né? Ou seja, então imagina aí para que esse encontro, né? Ou seja, se não tivesse nenhuma ameaça de morte, por que então Esaú teria que vir ao encontro de Jacó com 400 homens, né? Então isso dá a ideia de que a coisas erradas poderiam acontecer. Então você vê aqui o versículo 6 e 7 diz: os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Aí então qual foi a reação de Jacó? O versículo 7 diz: então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos, né? Porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então Jacó já estava com tanto medo e angustiado de ser morto pelo seu irmão, que ele até dividiu o povo que com ele estava em bandos, porque se Esaú matasse um bando, o outro poderia então escapar. Era esse o pensamento de Jacó devido ao seu medo. Então, meus queridos, minhas queridas, o inimigo ele está por aí. E ele poderá, ou ele já está vindo ao nosso encontro, né? E a gente sabe que nós estamos indo ao encontro dele, ou ele está vindo ao nosso encontro. Nós não sabemos a qual momento em que nós iremos nos depararmos com ele. Poderemos até não nos depararmos com ele. Amém, que isso nunca venha a acontecer. Não desejo que nenhum de vocês tenha um encontro com o inimigo, mas nós estamos bem próximos. Eu, por exemplo, voltando mais uma vez ao meu exemplo de trabalho, lá eu tenho contato com pessoas que poderão estar contaminadas. Vários de meus colegas de trabalho, que trabalham até próximo da minha sala, foram então contaminados e estão afastados. E nós tivemos em alguns tempos atrás também certos contatos com essas pessoas. Então a gente teme isso. O inimigo ele está por aí, e pode ser que ele esteja vindo ao nosso encontro e nós não sabemos como ele vai vir. Então, como Jacó orou a Deus, nós também devemos fazer isso. É a única forma de escaparmos da ameaça e dos ataques do inimigo. É orar a Deus. O versículo 10, aqui Jacó diz: menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque o meu cajado eu passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Ele fala que está com medo. E nós estamos, irmãos, com medo, e só temos que orar a Deus. Essa é a atitude que nós devemos fazer. Ele sabia que não poderia com o povo que estava vindo ao seu encontro. As pessoas que estavam com ele eram pessoas pequenas. Ele disse que era menor, ele não tinha como vencer uma batalha. Então nós sabemos que o inimigo que está aí fora é muito forte, é muito poderoso, e nós não podemos vencer essa batalha sem a ajuda de Deus. Então é por isso, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a nossa atitude diante da confrontação, do encontro com o inimigo, é orar ao Senhor. Então, diante do medo, ore. Diante da angústia, como Jacó demonstrou aqui, que ele ficou angustiado, ore. Diante da morte, ore. Porque é a única arma que nós temos de poderosa em nossas mãos. É a nossa oração. Então, feliz é aquelas pessoas que podem orar a Deus. Ah, pastor, mas por que você está dizendo isso? Tem pessoas que não podem orar a Deus? Bem, meus queridos, a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, mas aquele que faz a vontade de Deus, a esse ele ouve. Então, se você ainda não confessou seus pecados a Deus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, faça isso agora. Se arrependa de seus pecados, confesse a Deus seus pecados, ore a Ele, só você e Ele, peça perdão e entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Aí sim, então Ele vai poder te ouvir a partir de então.
as orações de súplica. Então, nós temos exemplo na Bíblia de que quando o inimigo cercou, a gente já falou isso em outras mensagens, Ezequias mesmo, o rei Ezequias, quando o rei da Síria cercou Ezequias e prometeu então atacar, o que foi que Ezequias fez? Ele orou ao Senhor, lá no livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 19, se você então puder me acompanhar, a gente vê aqui essa passagem que eu acho muito, muito bonita, irmãos, no capítulo 19 do segundo livro de Reis, no versículo 15, você pode ver então o seguinte: e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mão de homens, madeiras e pedra. Por isso os destruirá. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Só existe um Deus, é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E é a esse único Deus que você deve recorrer, que nós devemos recorrer através de oração. Então, se você está com medo de enfrentar o inimigo, como eu estou com medo, ore ao Senhor Deus e Ele certamente vai ouvir a tua oração. É como disse aqui, eu gosto muito desse texto, por isso que praticamente em todas as mensagens que eu prego, eu sempre cito esse texto aqui de Jeremias 29. Você que está me assistindo, anote aí na sua Bíblia esse versículo que é muito bom para você, que diz assim em Jeremias 29, a partir do versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então Deus vai ouvir a sua oração, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, se você então assim o clamar com súplica. Então essa foi a primeira atitude que Jacó fez quando então estava diante do inimigo, foi orar ao nosso Deus. A segunda atitude que Jacó tomou diante do medo foi lembrar a Deus da sua promessa. Então veja que coisa interessante. O versículo 9 diz: disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela e faz-te bem. E no versículo 12 diz assim: tu o disseste, certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, e que pela multidão não se pode contar. Então veja que Jacó, ele faz essa lembrança a Deus de sua promessa, que Deus prometeu: olha, você volta para a sua terra, porque eu serei contigo, né? Então foi Deus quem mandou Jacó retornar à sua terra. Agora a gente volta aí ao capítulo 31, o versículo 3 diz assim: e disse o Senhor a Jacó, torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então lembra, meus irmãos, que Deus sempre tem prometido, quando a gente entrega a nossa vida a Ele, quando a gente se dedica a Ele, como diz lá o Salmo 37,5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então isso é uma promessa de Deus. Ele diz que nós não devemos temer porque Ele está conosco, né? Ele diz: não temas porque eu sou contigo, não te deixarei nem te desampararei.
Lá em Deuteronômio 31, versículo 6, ele diz isso. Então veja que ele faz muitas promessas para aquele que o busca, para aquele que está com ele. Ele não nos deixa. Jesus disse lá em Mateus 28 que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele nunca vai nos deixar. Então, diante do medo da morte, né, diante dessas ameaças, através das orações, nós devemos lembrar a Deus das promessas dele. Ó Senhor, lembra da tua promessa para comigo, para com a minha família, né? Eu sei que nós estamos com medo de muitas coisas, nós temos medo de retornar ao trabalho, estamos medo de sair nas ruas, de abraçar alguém que nós amamos, até mesmo de nos aproximarmos de alguém, nós estamos com medo. Mas o Senhor Deus está conosco. Ele, em suas promessas, ele disse que está conosco. E ele está à nossa frente, ele está na nossa retaguarda, ele está à nossa direita e à nossa esquerda, irmãos. Ele está nos protegendo de todos os lados. No livro de Isaías 52, no versículo 12, ele diz assim: porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então veja que Deus está diante de nós e a nossa retaguarda. Então ele não vai nos deixar. A promessa dele é que ele vai estar sempre conosco. Também no Salmo 121, a gente conhece muito bem esse salmo, né? Salmo 121, a partir do versículo 5, ele diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então devemos confiar nas promessas do Senhor. Ele é o único que promete e cumpre. Muitas pessoas prometem alguma coisa a você, mas não cumpre, esquece e quebra com a promessa. Mas o Senhor nunca quebra a sua promessa. Ele diz que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então, se ele promete estar conosco, ele está conosco. Se ele prometeu, quando a gente estiver passando por várias situações, ele vai estar conosco. Ele diz que quando a gente passar pelas águas, ela não vai nos submergir, não vai nos afogar. Quando passarmos pelo fogo, ele não vai nos queimar, porque ele está conosco. Essa é a promessa do nosso Deus. Essa é a promessa de Deus. Então, Jacó lembrou a Deus de suas promessas. Então, essa foi a segunda atitude. E essa deve ser a nossa segunda atitude. É lembrar a Deus da promessa de que ele disse que vai estar sempre conosco. Ele não vai nos deixar. E a gente tem que lembrar o Senhor Deus. Ele nem precisa, não se preocupe, meu amado, minha amada, que ele não esquece das suas promessas. É a atitude nossa apenas de lembrar que no momento do medo, no momento da ameaça de morte, a gente tem que recorrer a Deus. E então a gente faz: ó Senhor, lembra. É como Ezequiel disse: ó Senhor, lembra que eu andei diante do Senhor. Então lembra, Senhor, das vossas promessas para comigo. Então é isso que nós devemos fazer, irmãos, irmãs, amigos e amigas. É lembrar a Deus de suas promessas. E em terceiro lugar, qual foi a atitude de Jacó diante do medo da morte? Ele pediu livramento. É isso que nós devemos fazer. Versículo 11, ele diz: livra-me, peço-te da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Então veja que ele pede livramento. Ele disse: livra-me, Senhor. Então Jacó, em sua oração, ele pediu a Deus o livramento da mão do seu irmão, que lhe prometeu matar. Prometeu lhe matar. Essa deve ser a nossa oração. Que Deus nos dê a cada dia livramento da morte. Então nunca esqueça de pedir a Deus. Eu, quando saio para trabalhar, a minha oração é essa: Senhor Deus, me livra desse vírus, me protege contra esse vírus, Senhor, me livra da morte, livra minha família. Peço oração pelos meus amigos do trabalho, peço oração pelos irmãos da igreja, pelos membros das igrejas, peço oração por todas as nações. Mas a nossa oração tem que ser assim: que nos livre da morte, nos livre do inimigo que está ao nosso redor, que está diante de nós, querendo nos atacar. O Salmo 13, versículo 3 diz assim: atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Ou seja, o salmista aqui, ele está
louvando a Deus, pedindo na sua oração que Deus o atenda, que Deus escute a sua oração, que Deus ilumine os seus olhos para que ele não caia nos laços da morte. E no Salmo 68, versículo 20, diz assim: o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Então só é Deus que pode nos livrar da morte. Eu sei que nós temos aí os nossos amigos, né, que trabalham os profissionais de saúde. Nós temos aí médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, todas as pessoas que trabalham na área de saúde, que estão ali a serviço da vida. Mas no momento, meus amados irmãos, mais crítico, só Deus é quem pode nos livrar. Porque o próprio salmista diz aqui: o nosso Deus é o Deus da salvação. E a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Só quem nos livra da morte é Deus. Só Ele é que nos livra. Por isso que nós devemos sempre orar a Deus, pedindo a Deus livramento todos os dias da morte. Essa é a atitude que nós devemos fazer diante do medo da morte. Então a resposta que Deus deu a Jacó, a gente pode ver aqui no 33 de Gênesis, no capítulo 33 de Gênesis, do versículo de 1 a 4, diz assim: e levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiro. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Olha, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, olha que coisa maravilhosa. Olha o que é que Deus faz. Veja que Jacó estava angustiado, estava com medo da morte. O seu irmão estava com ameaça de morte, mas ele fez o que? Ele orou a Deus. Ele recorreu a Deus através da sua oração. Ele então lembrou a Deus de suas promessas. E ele pediu livramento. E qual foi a resposta de Deus? Quando o suposto inimigo chegou diante de Jacó, os dois se abraçaram, se beijaram e choraram juntos. Isso é o que Deus faz, irmãos. Ele faz com que o inimigo chore. Ele faz com que o inimigo se abrande diante de nós. Então, o que nós devemos fazer é orar ao nosso Deus. Jacó foi salvo por Deus e abraçou e chorou seu irmão, ao invés de receber então a vingança. Mas não, houve o livramento. Então Deus irá responder às nossas orações e seremos protegidos contra o inimigo. Ele não vai nunca nos abandonar. E quando nós estivermos diante do inimigo, como nós já estamos diante dele, se você orar a Deus, lembrar a Deus de suas promessas, pedir sempre a Deus o livramento da morte, o medo vai desaparecer. Com certeza. Então, diante do risco de morte, das angústias, do medo, busca Deus com todo o seu coração e com confiança. Nunca abandone a Deus. Esteja sempre com Ele. Ore. Lembre-se das promessas dele. Peça livramento, porque Deus está com você. Deus está conosco. Então, que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã. A você, meu amigo, minha amiga. Nunca esqueça, nós estamos diante do inimigo. Mas a nossa arma é a oração. Ore. Ore pela minha vida, como eu estou orando pela vida de todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Ore por toda a humanidade. Ore para que Deus destrua esse vírus, para que Deus acabe com essa peste. Que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa a todos que assistiram esse vídeo, protegendo cada um deles, livrando cada um deles, Senhor Deus, do perigo da morte. Ó Senhor Deus, esteja com cada um deles, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus os abençoe.